A comemoração dos 70 anos da CLT realmente é uma grande oportunidade que nós temos para voltar a discutir a sua importância no cenário trabalhista, nas relações de trabalho. Muitos têm dito que é uma legislação velha, que não atende às necessidades atuais. Eu não tenho bem certeza se esta é a realidade. Parece-me que nós hoje ainda temos a necessidade de termos um sistema de proteção como é da CLT, não obstante ela já tenha seus 70 anos. Não obstante, ela regule relações de trabalho, alguns tipos de relações de trabalho, que até desapareceram. E outras novas surgiram. Mas o que eu costumo dizer, até porque eu sou do Paraná, sou de Curitiba, morei alguns anos em Foz do Iguaçu, portanto conheço a realidade do interior, pelo menos do interior do Paraná, quando fiquei 5 anos lá na Itaipu Nacional, a nossa vivência aqui em São Paulo, às vezes, turva um pouquinho a nossa compreensão do que seja Brasil. Nós imaginamos, quando nós vimos aqui, vamos dar um exemplo bem emblemático, né? Quando nós verificamos a remuneração de um jogador de futebol, que não deixa de ser um trabalhador, nós imaginamos que todos ganham 350 mil por mês, 450 mil ou 3 milhões de reais, como os grandes recebem. Na verdade, o que nós sabemos é que mais de 90% dos atletas não recebem salário mínimo. Quando eu dou esse exemplo desse tipo de trabalhador, eu gosto eu me sirvo dele para dizer que a realidade não é esta que nós vemos aqui, com grandes, muitos empregados em São Paulo, ganhando 40, 50, 60 mil, para os quais se diz, para esse a CLT atrapalha. Nós temos que verificar o conjunto inteiro, nós temos que ver a floresta inteira, e não algumas árvores. E aí nós vamos encontrar o quê? Mesmo na nossa capital, mesmo aqui em São Paulo, na maior cidade do país, nós vamos encontrar trabalhadores em situações análogas ao escravo. Então, diante dessa realidade, eu me lembro quando fazia, não sei se mestrado ou doutorado, nós tínhamos que fazer um trabalho a respeito de condições de trabalho, e eu peguei um livro qualquer de direito de trabalho, de história do direito de trabalho, e comecei a exposição lendo um trecho. Só que eu disse que eu estava lendo um trecho do jornal da semana passada, onde se relatava as condições de trabalho. Ninguém ficou espantado nem nada, eles acharam realmente que eu estava lendo a condição de trabalho da semana passada. Eu estava lendo de uma coisa que tinha acontecido 100 anos atrás. Então, me parece que esse sistema de proteção deve ser mantido, sim. Pelo menos para a grande maioria dos trabalhadores. Há necessidade. E agora, já entrando um pouquinho mais no nosso tema, propriamente dito, nós podemos dizer, a CLT contempla as normas de direito individual, normas de direito coletivo e também normas de direito processual, além de algumas normas relativas aí ao direito administrativo do trabalho, que alguns assim denominam, e que trata especificamente de fiscalização do trabalho, que é a área que atualmente nós estamos desenvolvendo. Estamos trabalhando nela. Mas, e aí eu volto também para os 70 anos da CLT, né? O nosso modelo previsto aqui na CLT é o do corporativismo, é do protecionismo com a intervenção estatal. Isso já vem desde 1934, e isso refletiu no modelo que temos na CLT até hoje, principalmente na parte sindical, que é o nosso tema aqui, registro sindical. Principalmente na parte sindical. O modelo é de 1934, da Constituição de 1934. E, nessa época, nesse momento histórico, o que nós tivemos? A reunião de normas de proteção. E aí daí cria-se a consolidação. Mas sempre, evidentemente, norteada pelos princípios constantes da Constituição Federal, lá de 34. Dizem os historiadores que se o Getúlio Vargas foi o pai do trabalhismo, eu poderia dizer que foi o pai do direito individual. Pode ter sido pai dos sindicatos. Agora, não sei se foi pai, um bom pai, do direito coletivo do trabalho. Ou para as categorias de trabalhadores representados pelo sindicato. Por quê? Porque desde aquela época, com a intervenção estatal, com a tentativa de controlar os sindicatos, o que foi feito?
foram feitas regras, algumas duradouras até 88, que perduram até hoje, no sentido de atrelar o sindicato ao Estado, atrelar o sindicato à vontade do Estado, ou do rei da hora, da época. E todos nós sabemos, até de forma jocosa, eu posso dizer aqui, né, o sindicato é um perigo. Se deixar o sindicato solto, eles elegem presidente da República. Não é verdade? Evidentemente que isso é uma mera observação irônica, não tem nada de mais, porque isso já até aconteceu no mundo, em outras partes do mundo, vide, por exemplo, a Polônia. Né? Não há crítica alguma nesse sentido. Há, sim, a tentativa de demonstrar a importância de um sindicato livre, mas de um sindicato responsável também, de um sindicato atuante, um sindicato que cuide dos interesses da categoria e não só dos interesses dos seus dirigentes. Aí pode ser que haja uma certa distorção. Mas voltando aqui, reflete-se até no número de artigos que nós temos na CLT. São mais de 500, quase 600 artigos só relativos a direito individual. Para direito coletivo, tem poucos, os 200 e pouco. E para o processo e mais para a fiscalização, o restante dos 200, chegando aí até os 922 artigos. Então, em termos de direito sindical, o nosso modelo, pelo menos os marcos, continuam iguais a 1934, como eu vou expor aqui. E para falarmos em registro sindical, eu gosto de localizar esse tema. Evidentemente que estamos tratando do sindicato. Mas para entender esse registro, a necessidade desse registro, nós temos que lembrar dois princípios que regulam o direito sindical ou o direito coletivo, dependendo da ótica que a gente queira dar à importância, ou ao objeto, ou ao sujeito, ou às relações prioritárias. Vocês sabem que o direito do trabalho, o direito coletivo, contém o direito sindical. O direito sindical está contido no direito coletivo do trabalho. No Brasil, esse direito sindical é tão grande que ele quase é do tamanho do direito coletivo. Relembrando, o direito coletivo trata de relações coletivas com ou sem a presença do sindicato. Quando falamos de direito sindical, nós lembramos mais das relações coletivas com a presença do sindicato. O outro é maior, mas é um pouquinho maior. Existem algumas relações coletivas que não são tratadas pelo sindicato, necessariamente pelo sindicato, como, por exemplo, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mas, no Brasil, por força de lei, o sindicato é o representante das categorias. E, portanto, o direito, essa denominação direito sindical, se torna um pouquinho mais até utilizada no nosso meio. Nós podemos encontrar livros cujo título é Direito Coletivo, que, evidentemente, vamos encontrar normas de direito sindical. E encontramos outras obras de direito sindical, que, evidentemente, tratam das relações não sindicais. Então, é uma questão de preferência do autor. Bom, mas voltando aqui, são dois princípios que nos interessa falar agora para chegarmos ao registro sindical. O primeiro princípio é o princípio da liberdade sindical. O princípio da liberdade sindical sustenta, informa que as partes, os interessados, empregados e empregadores, terão liberdade para se reunir, para firmar, para constituir um sindicato, quando quiserem, para representar quem quiser e para representar o espaço onde desejarem. Essa é a liberdade ampla. Isso está preconizado na Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. Desde 1948 nós temos esta convenção. Mais de 100 países ratificaram esta convenção. E no momento em que eles ratificam, esses países devem trazer, cada qual para o seu ordenamento jurídico, que no Brasil se faz passando pela ratificação do Congresso Nacional. Nós não temos não foi ratificada, não foi firmada pelo Brasil e muito menos ratificada pelo país.
de tal forma que não temos, então, a vigência aqui no nosso ordenamento jurídico da Convenção 87, que garante a liberdade sindical. O que é que nós temos no Brasil? Nós temos uma liberdade sindical relativa. E onde é que está escrito isso? Isso está no artigo 8º da Constituição Federal, quando diz que o sindicato, vamos ver aqui para sermos mais precisos. É livre associação profissional sindical, observado o seguinte. Esse é o artigo 8º. Bom, se é observado o seguinte, já não é tão livre. Então, aqui já começam as limitações para a plena liberdade sindical. Feito esse primeiro apanhado aqui, aliás, lembrando do seguinte, nós já tivemos liberdade sindical no país, plena liberdade sindical, até 1907, quando a lei exigia para criar um sindicato, a reunião de 7 pessoas, que teriam que registrar os seus nomes e os seus estatutos num cartório qualquer. E aí nascia-se o sindicato. De 1907 a 1934 começou a fase digamos, do enquadramento do sindicato à vontade do Estado. E de 1934 para frente, aí sim, houve intervenção do Estado na criação dos sindicatos. Então, até 1988, não se buscava um simples registro da entidade sindical, buscava-se autorização para criar um sindicato, para funcionar um sindicato. Tudo isso dependia do Estado por meio do Ministério do Trabalho. Até 1988, o Estado poderia intervir ou interferir na atividade sindical, de modo que os que têm mais experiência agregada, aí, né? O doutor Eli, eu aqui, temos juventude acumulada, né, doutor Eli? Nós lembramos, vagamente, é verdade, né? Vagamente dos movimentos sindicais que duravam, exagerando um pouco, 3 dias, né? No primeiro dia se deflagrava a greve, no segundo dia o Ministério do Trabalho nomeava o interventor e no terceiro dia era a borrachada da PM e acabou a greve. Eu vejo aqui muitos jovens na plateia que talvez não tivessem nem nascido ou eram muito jovens em 1988. Falar isso para vocês agora, acho que viram uma violência. Como é que se imagina o Estado intervindo sem qualquer processo judicial, sem qualquer possibilidade de defesa, invadindo a administração, interferindo na administração de uma associação qualquer? Isso é uma violência tremenda, mas acontecia isso até 1988. Bom, essa liberdade, então, como eu disse, ela é relativa. E onde é que a gente vê a principal lesão ao direito à liberdade sindical? Está justamente no parágrafo 2º, que trata de outro princípio agora, ou sistema, como alguns chamam, que é o princípio ou sistema da unicidade sindical. Isso está no artigo 2º da Constituição, no inciso 2º, artigo 8º da Constituição Federal. Nesse inciso diz: é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área do município. Resumindo, o princípio da unicidade sindical quer dizer o seguinte: um sindicato por categoria, por base territorial, por força de lei. Um único sindicato por categoria. As categorias estão classificadas, ou então estão definidas, no artigo 511 da CLT, parágrafos 1º, 2º e 3º, que explicam o que seja categoria. Categoria econômica, categoria profissional diferenciada, diferindo uma para cada lado, ou pelo menos dividindo entre o capital de um lado e o trabalho do outro. Então, ali nós encontramos o que seja a noção de categoria. Categoria econômica, formada por pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem a sua atividade dentro de um segmento da economia. Por exemplo, metalurgia. Por exemplo, prestação de serviço. Para quem trabalha nessa categoria econômica,
Quem trabalha para esta categoria econômica pertence à categoria profissional, que o nome de profissional não tem nada. É a atividade, a atividade econômica que determina a categoria do empregado. O que trata de profissional, justamente é outra, a categoria profissional diferenciada. Ou seja, a categoria é composta por pessoas que trabalham em condições específicas ou com regulamentos próprios, normas próprias. Por exemplo, advogado, engenheiro, secretário, motorista e assim por diante. Mas a questão aqui da unicidade sindical é justamente que ela se contrapõe à liberdade sindical porque não permite que os interessados criem os seus sindicatos como bem entenderem. Visto de outra forma, de outro modo, nós vamos ver o quê? Constituído um sindicato, criado um sindicato naquela base territorial para atender a determinada categoria, não surge outro. Não temos outro sindicato. Diferentemente da pluralidade sindical, onde são vários os sindicatos, representando a mesma categoria, podendo representar a mesma categoria na mesma base territorial. Alguns estados americanos ainda têm isto. Na época de negociação coletiva, os empregados vão escolher o sindicato A, B ou C para representá-los. E vai ter uma eleição. Sindicato A, sindicato B, sindicato C. E ainda vai ter a hipótese da letra D. Não queremos nenhum desse sindicato. De modo que não precisa haver negociação, nós aceitamos as condições de trabalho sugeridas ou propostas pelo empregador. Então, me parece que aí nós temos uma liberdade sindical plena. Contrapondo-se à unicidade sindical, também existe a unidade sindical, que só difere da unicidade porque existe um único sindicato por categoria, por base territorial, por interesse dos membros da categoria. Então, não é por força de lei, mas sim porque os interessados assim desejam ter um único sindicato. Pode acontecer, certo? Então, no nosso modelo, nós temos, então, o princípio da liberdade sindical relativa e o princípio da unicidade sindical, pelo qual nós temos, então, um único sindicato por categoria. Poderíamos fazer uma crítica. Isso é muito bom, isso é muito ruim. Isso é bom ou é ruim? Depende, tem opinião para todos os gostos. Né? É muito bom. Por quê? Porque promove a união dos trabalhadores. E a união, todos sabem, faz a força. Ao contrário, se tivéssemos a pluralidade sindical, teríamos uma divisão de forças, e que enfraqueceria o sindicato. São opiniões que se contrapõem, e que nós podemos dizer que trazem, sim, alguns aspectos favoráveis e outros desfavoráveis. O que interessa para nós aqui, então, para eu conseguir ficar dentro do prazo que nos foi proposto, é o seguinte: para que serve o registro sindical? O registro sindical serve para atender a um comando constitucional, que está desta feita no artigo 8º, inciso 1º. É livre associação profissional sindical, observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Vedados ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. O que significa isto? Que aqui claramente está registrado, está determinado pela lei maior. O poder público não pode intervir ou interferir no sindicato. Então, acabou aquela festa do Estado, do presidente da República, determinar que o ministro do Trabalho nomeie o interventor para atuar dentro do sindicato, afastando a diretoria. Acabou isso. A Constituição também tenta proibir, vedar, a participação também do Legislativo. Porque o poder público, representado pelo Legislativo, também poderia criar normas que interferissem ou intervissem ao modelo sindical. Então, quando nós vemos aqui, vedados ao poder público a interferência e intervenção,
O que nós estamos lendo aqui é poder público executivo e poder público judiciário. Legislativo. Evidentemente que o judiciário fica fora disso. Por quê? Porque nenhuma questão pode deixar de ser apreciada pelo sindicato. Também temos isso na Constituição. Mas aqui ficou ressalvado o registro no órgão competente. E para que serve o registro? Vamos adiantar. Serve justamente para haver o controle da unicidade sindical. O órgão competente é o Ministério do Trabalho e Emprego. O órgão competente dentro do Ministério do Trabalho é o cadastro, órgão não, né? É o Cadastro Nacional das Entidades Sindicais. É o CNAS. Vocês vão ouvir falar, o que é o CNAS? Está no CNAS, não está no CNAS? Isso é relativamente simples de conhecer, é só ingressar no site do Tribunal do Ministério do Trabalho, que nós encontramos todas essas informações. Mas, então, voltando aqui, esse registro é feito lá no Ministério do Trabalho, em Brasília. Certo? E tem como finalidade manter o sistema da unicidade sindical, o controle da unicidade sindical. Alguns sustentam, não, isso é intervenção. A existência de um registro já é intervenção do Estado. Não é. Inclusive porque a própria OIT tem entendimento nesse sentido, que o simples registro não significa intervenção na vida sindical. E me parece que não caracteriza a intervenção, principalmente se nós entendemos o sistema sindical brasileiro. E o sistema sindical é da unicidade. Precisa, então, ter um órgão para fazer esse controle, para que seja cumprido o artigo 2º, o inciso 2º do artigo 8º da Constituição Federal. Então, o Ministério do Trabalho é o encarregado de fazer essa fiscalização. É o encarregado de ter criado, de manter e de operar o Cadastro Nacional das Entidades Sindicais. Quais são as normas? Bom, que outra observação. Há uma discussão se nós, do Ministério do Trabalho, porque hoje, como disse o doutor Humberto, eu estou emprestado ao Ministério do Trabalho, né? Saí da advocacia temporariamente, e como diz o nosso outro conselheiro, Oscar, que daqui a pouco vai estar aí, né? A gente tem que cuidar para nunca ser ex-advogado, né? Importante é ser advogado, nunca ex. Porque a gente é ex isso, ex aquilo, né? Mas pode ser ex-advogado. Então, nós estamos lá, à disposição de todos os colegas. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer isso. Dizer, como falou o doutor Eli, que aquela casa, o Ministério do Trabalho, não é só a casa dos empregados, dos trabalhadores, mas também daqueles que entregam, têm atividade econômica, empregam os trabalhadores, o que não significa que terão qualquer outro privilégio. Na verdade, eu espero não ter privilegiado ninguém, e nem privilegiado durante o tempo que eu fique lá, mas simplesmente aproveitar a nossa condição de advogado, e principalmente do contencioso, que a minha formação é no contencioso, para promover o diálogo. É isso que eu pretendo fazer lá. Por isso que os advogados que têm algum tipo de problema, alguma questão, e que necessitem da intervenção do Ministério do Trabalho, da superintendência, têm a porta aberta, porque lá vai encontrar um colega. Volto a dizer, evidentemente, dentro dos nossos regramentos. Não haverá nenhum privilégio, apenas haverá o respeito que todos merecem, mas principalmente porque pertencemos à mesma classe. E às vezes o que se sente é isso, nós advogados não somos ouvidos pelas autoridades. Nós precisamos falar com o juiz não quer nos ouvir. Precisamos falar com o superintendente, não pode ouvir, tem um monte de barreiras. Não, vamos ouvir e vamos falar. Pode ser até questões, como eu diria, pornográficas, né? Por exemplo, terceirização, né? Falando em terceirização, tem gente que se arrepia, né? Cooperativismo, se arrepia, parece que é um palavrão, parece que realmente é pornográfico, né? Eu não vou dar minha opinião aqui, para evitar, para não confundir a opinião do advogado com a opinião do superintendente, mas o fato é que nós temos que ouvir a opinião de todos, abrir espaço para discussão. Essa é a nossa vida, passamos a vida discutindo, tentando argumentar, não é? Trocando ideias, que é a melhor troca que se tem, né? Porque quando eu converso com o doutor Eli, eu chego com a minha opinião, ele chega com a dele. No final saímos com 3, né? A minha, a dele e a terceira, né? Quando não tratamos da verdade, né? A minha, dele e a verdade real, né, doutor Eli, né? Tem a verdade mesmo, né?
Mas o fato, eu aproveitei esse espaço só para registrar essa questão. O que é que nós temos de fundamento legal, e eu estava falando mesmo, era do conflito que existe. Será que é o Ministério do Trabalho que seria esse órgão? Me parece que é. Agora, as normas que regulam o registro, será que deveriam ser feitas pelo Ministério do Trabalho? Como não tem norma, o Ministério do Trabalho teve que criar a norma. E criou, mais recentemente, a Portaria 186. Essa é de 2008. Vou falar das duas mais recentes. A 186. Este ano, agora em 1º de março, foi criada outra portaria, a 326 de 2013. Lá vocês encontram as regras relativas a registro sindical. A primeira, a 186, ela tratava do registro sindical das entidades sindicais que compõem o Sistema Confederativo Brasileiro. O Sistema Confederativo Brasileiro é composto de sindicatos, pela ordem de importância, sindicato, federações e confederações. Tudo respeitado à unicidade sindical. Então, é o nosso sindicato de uma única categoria, numa base territorial, por força de lei, unicidade. Vamos criar uma federação? Vamos, a partir de 5 sindicatos de mesma categoria. Vamos criar uma confederação? Vamos, pegamos 3 federações da mesma categoria e vamos criar uma confederação, respeitados a unicidade sindical dentro do sistema confederativo. Alguém ia perguntar, e as centrais sindicais? Bom, a central sindical é um órgão, digamos, de coordenação política. A central sindical, o próprio nome indica, ela não é para um único sindicato ou sindicatos de mesma categoria. Central sindical já tem no nome, é reunião de sindicatos. E nesse sistema confederativo ela não existe. Ela não existe no sistema confederativo. Evidente que na rua nós conhecemos aí a Força Sindical, a CUT, o GT, a Nova Central e tantas outras que tem aí. Mas com personalidade jurídica sindical, ela não existe. A partir de 2009, 2008, ela passou a também receber uma parte do imposto sindical. Contribuição sindical, que já foi chamada de imposto sindical na história do país. Aliás, esta contribuição sindical é outro indicativo de que na nossa liberdade sindical aqui no Brasil é relativa. Por quê? Porque há entrega compulsória, desconto compulsório para o trabalhador, para o empregado, de um dia da remuneração equivalente a um dia de trabalho para o sindicato. Este dinheiro ele é dividido entre sindicato, 60%, federação, 15%, confederação, 5%, e os 20% são divididos entre a central sindical, 10% para a central, para as centrais, e 10% para o governo numa conta própria mantida pelo Ministério do Trabalho. Então, essa também é um indicativo de que nós temos uma falta de liberdade sindical. Mas vamos voltar aqui ao que interessa, que é o nosso registro. O que interessa dizer aqui, eu não vou ler essas portarias, porque senão a gente vão me tirar daqui na marra, né? Mas o que interessa, para se manter o sistema da unicidade sindical, foi criado esse arquivo. Com o registro neste cadastro, se cuida da unicidade sindical e se dá a personalidade jurídica sindical, com a qual as 3 entidades sindicais poderão representar os trabalhadores. A central sindical não tem essa personalidade jurídica sindical, então não representa, não assina, não firma acordos, não assina convenções. Quer dizer, então, que quando tem uma greve aí na frente e tem as bandeiras da CUT, as camisetas da CUT e outras coisas da CUT também, inclusive os gritos e às vezes outros instrumentos, né? Como bateria, nós vemos que esse sindicato pertence a essa central. Se o empregador quiser negociar,
pode até chamar a central por uma questão de política, de educação, ou cortesia, mas quem vai firmar o compromisso é o sindicato. Se o sindicato se recusar, é a federação. Se a federação se recusar, é a confederação. Se a confederação se recusar, os trabalhadores estão autorizados a criar uma comissão de negociação. E aí, esta comissão vai fazer as vezes do sindicato. Bom, então temos aí portarias que regulam o registro. A portaria 186 tratava das 3 entidades: federação, confederação, sindicato, federação e confederação. A portaria 326 trata apenas de sindicato, só de entidades de primeiro grau. Então, se nós quisermos saber como funciona a criação, um registro, para a criação de um sindicato, para a fusão de sindicatos, para a incorporação de um sindicato, para a suspensão das atividades do sindicato, nós temos que trabalhar com a portaria 326 desse ano, 1º de março. Se nós quisermos tratar de federação e confederações, continua valendo a 186. Se nós formos analisar, essas portarias trazem inúmeros requisitos, inúmeros documentos, atas de reunião, autenticadas ou original, listas de presença. Isso a 186 já tratava disso. Mas uma certa frouxidão. Às vezes faltava documento, às vezes não se tinha ata, às vezes não vinha autenticada, às vezes faltava o cadastro na pessoa jurídica, CNPJ. E às vezes, não obstante todo esse problema, essa falta de documentação, era dado o registro. E não interessa dizer aqui por que era dado esse registro. Não, acho que juridicamente para nós aqui não interessa. O que ocorreu diante desta situação era a necessidade de regulamentar ainda mais. Por isso que vem a 326 para organizar o sistema. Uma questão básica hoje em dia, primeiro, é a transparência. Os interessados entram no sistema e vão acompanhar a lista dos pedidos de registro, fusão, incorporação, suspensão ou até extinção, raramente extinção. Então, o que fez o Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho? Fez justamente criar um controle feito por 5.000 pessoas, porque são os interessados nesses registros. A questão do serviço público, que nós sentimos aqui também na superintendência, é a falta de recursos humanos para fazer frente à demanda que nós temos. Para vocês terem uma ideia, sabem quantos processos de registro estão na Secretaria de Trabalho, na coordenação de registro sindical? 3.000 processos. Sabe quantos servidores estão à disposição para regularizar isso aí? 9. Eram 21. Aí aposenta um, sai de férias, o outro acha que é muito serviço, cai fora, consegue uma remoção para outro lugar. E aí sobraram 9. Então, quando é que isso vai andar? Então, agora o Ministro do Trabalho determinou uma força-tarefa. São Paulo está cedendo alguns servidores, dos poucos que nós estamos cedendo alguns, que vão a Brasília para fazer um mutirão lá para ver se começa a andar. Uma outra questão que essa portaria nova, a 326, criou, foi a sequência cronológica. Não existia. Dependendo, por algum motivo, por alguma razão, o pedido do Dr. Gerson chegava antes do meu. Só que o meu estava 3 anos na fila. Hoje não. Hoje você acompanha. Eu estou em 5º lugar, em 10º lugar, em 20º lugar. Aí no dia seguinte eu olho lá, o que aconteceu? Que eu fui para o 24º agora. Eu ligo lá e o que aconteceu? Não, é que respeita-se a ordem cronológica
E também se atende à ordem cronológica até para as intercorrências. Então, o que acontece? Se o seu processo é de 2011, ele precede a qualquer outro de 2012. O que acontecia no passado? Quando entrava uma impugnação, esse processo ia para o final da fila. Então agora não, agora respeita-se. Vai ser analisado esse processo. Encontra-se alguma falha, o Ministério oficia ao interessado e ele tenta suprir a necessidade, pelos prazos que nós temos, porque a própria portaria estipula. Mas quando vem, ele não vai para o final da fila. Antes dessa 326, o processo ia para o final da fila. Ou seja, não andava nunca. E que se ficava criando, embolando. Outra questão, se nós advogados formos analisar a portaria, nós vamos achar um absurdo. Porque tem, desde o nome do dirigente sindical, o endereço, o CPF, o comprovante do endereço, tudo autenticado. Vamos dizer, mas isso é uma burocracia danada? Mas para que serve isso? Para evitar a criação, tentar evitar a criação de sindicatos fantasmas. Então, quando há uma confusão generalizada, para dizer o menos, a burocracia tem que se estabelecer. Infelizmente, tem que estabelecer. Então, por isso vem o Ministério do Trabalho e cria estas regras. Rapidamente. Feito o pedido, instruído o pedido, esse pedido, outra questão que parece que desburocratizou um pouco. O pedido, antes de março, tinha que ser feito diretamente em Brasília. Tinha que entregar a documentação em Brasília. Hoje não. As superintendências, como aqui em São Paulo, são distribuídas na superintendência, a sede, mais 27 regionais e mais 90 e poucas agências pelo estado inteiro. As gerências, antigas subdelegacias, e a superintendência, antiga delegacia, podem receber esse processo. E a nossa superintendência, o nosso setor de relações de trabalho, vai analisar aqui os aspectos formais. A primeira análise é nossa. Depois manda para Brasília, para a coordenação geral do registro sindical. Vou simplificar. Verificados os aspectos formais, é publicado o pedido de registro no Diário Oficial. E o interessado vai poder apresentar a sua impugnação. Apresentada a impugnação, o Ministério vai verificar. E a impugnação também não é simples. O impugnante vai demonstrar qual é o seu interesse, vai demonstrar se tem direito àquela base que está sendo disputada, se tem direito sobre essa categoria que está sendo disputada. Tudo para manter a unicidade sindical. Então, há uma série de documentos que devem ser juntados até na impugnação. Houve uma alteração. Anteriormente, havendo conflito, havendo impugnação, tentava-se a autocomposição. Chamam as partes e vão ver se elas se autocompõem. Agora não. Agora foi criada a mediação, feita por um servidor do Ministério do Trabalho. Esse servidor vai tentar fazer a composição. Se persistir a contenda, a disputa, aí o Ministério do Trabalho se abstém de fazer o registro. E o registro fica suspenso, fica sobrestado. Provavelmente, quem tem interesse no registro do seu sindicato vai ao judiciário discutir essa questão e, assim, depois de tramitar o devido processo legal, o juiz profere a sentença, esperando-se que transite em julgado, e aí sim o Ministério do Trabalho vai fazer o registro desse sindicato. Então eu queria dizer, rapidamente, que essa portaria veio para organizar o setor, e que a tendência, pelo menos é o que se espera, é que em poucos meses, talvez até o final do ano, já tenhamos um outro quadro nessa questão de registro sindical. É muito importante, se o sistema é da unicidade sindical, que nós podemos discutir, como eu falei no começo, muito importante é termos um registro andando, um serviço rápido e que atenda os interessados. Essa atividade do Ministério do Trabalho é eminentemente cartorial.
Não pode intervir, não vai dizer de quem é a base e de quem não é a base. Estabelecido o conflito, não vai arquivar, não vai fazer o registro e vai aguardar a ação dos interessados, especialmente provocando o judiciário.